Depois, o que temos é a falta de infraestruturas multimodais na zona de Lisboa que sirvam Lisboa, infraestruturas multimodais junto ao Porto ou a Leixões que sirvam a zona norte, estações fronteiriças perfeitamente habilitadas a receber comboios desta dimensão, para assim, de uma forma ou de outra, ultrapassarmos também um problema que é a transferência de cargas entre Espanha e Portugal, porque se tivermos que fazer cruzamentos com comboios desta dimensão, não precisamos de fazer manobra, e isso a qualquer 20 minutos chega para trocar uma máquina e para trocar o maquinista e a tripulação. Eu volto a dizer, isto tem que ser visto de uma forma completamente integrada, tem que estar gente da logística, gente da ferrovia, gente da infraestrutura, inclusivamente gente das alfândegas. Todos nós devemos trabalhar em conjunto para encontrarmos uma solução que, ainda não sendo a melhor de todas, seria a que num breve, curto espaço de tempo nos permitisse ultrapassar aqui uma série de gargais que vamos tendo e que penalizam a atividade, neste caso a atividade ferroviária, a atividade portuária e, acima de tudo, a economia do país, porque quanto mais pequenos são os comboios, menos receita eles geram e mais custos nós temos. Sim, sim, sim. Uma coisa que me chama muito a atenção também é o incentivo do uso do modal ferroviário e marítimo, visando a preocupação com o meio ambiente e também a transformação dos veículos, né, em veículos elétricos. Hoje tem, pelo que eu tenho visto, 118 mil pontos de recarga para veículos elétricos, e a União Europeia quer aumentar para 440 mil. Então eu vejo que há uma preocupação também com a preservação do meio ambiente e utilizar transportes mais conscientes, né, menos nocivos, vamos dizer assim. Bom, nós em Portugal, eu acho que a cota modal dá 96% para o caminhão, para a rodovia, e deve dar 4% para a ferrovia. Nós não temos vias navegáveis. Sim. Portanto, a distribuição da carga faz entre estes dois modos em Portugal. O que significa dizer que, se calhar, todos esses postos onde se possam ligar os caminhões, que ainda não há caminhões elétricos que eu saiba a circular em Portugal, Carros, né? Para os carros sim, mas os carros, como não fazem carga, Sim. essa rede de postos de abastecimento de eletricidade neste momento ainda não está a chegar à carga. A Comunidade Europeia tem uma preocupação grande com as questões ambientais, e é por isso que tem o livro branco dos transportes com o objetivo de 2050. O que é verdade é que em Portugal nós temos 96% do transporte feito por rodovia. Sim. E muito honestamente não vejo uma inversão grande destes números nos próximos tempos, a não ser que haja um decreto. Ou seja, pela vontade das pessoas isto não vai mudar. Primeiro, porque não há Infraestrutura, não há né? alternativa. Segundo, porque a rodovia consegue ser muito competitiva no preço, no prazo, mas É um tapete, a rodovia em Portugal é impressionante, é sinalizada, não é que nem no Brasil, que 13% das rodovias somente 13% são pavimentadas. porque a rodovia, com os problemas que estão a ser colocados ao transporte rodoviário, Sim. até de Portugal para a Europa e da Europa para Portugal. As limitações estão a ser impostas pela comunidade fora de Portugal, em Espanha, em França, na Itália, na Alemanha, em que os motoristas deixam de poder pernoitar nas cabines, em que deixam de poder conduzir os dias todos da semana e nos períodos todos do dia. Essas condições todas estão a ser impostas. Isso obviamente vai trazer, na minha opinião, um acréscimo de custos, porque eu acho que é razoável pensarmos assim. Por outro lado, cada vez há menos motoristas, há uma escassez de motoristas. Não sei se é porque, em alguns casos, têm que usar 2 motoristas para fazer um trajeto mais longo, mas o que é facto é que se verifica que há escassez de motoristas. Hoje, qualquer empresa rodoviária de volume que precise de motoristas tem dificuldade em encontrar no mercado. E todas estas coisas, na minha opinião,
não é uma questão de penalizar o transporte rodoviário, mas vão obrigar a que se pense numa solução alternativa ao transporte rodoviário. E nós neste momento, ao olhar só para a questão da ferrovia e olharmos só para o short sea ou para o ro-ro, não sei se vamos ter condições com o short sea e o ro-ro que temos hoje, com a ferrovia que temos hoje, não sei se temos condições para garantir o volume que nós temos de exportações e de importações feitos com caminhões portugueses. Quando falo exportações e importações, estou a falar de tráfego internacional, obviamente, que for para a Europa, não é exportação nem importação. Não sei que agora vamos para a Inglaterra, que é a questão do Brexit, mas para já não é e não estamos aí. Por isso eu vejo isto com alguma preocupação e é por isso que eu acho que nós devemos andar muito atentos a estes fenómenos todos, para conseguirmos eventualmente antecipar algumas decisões futuras em prol de não termos problemas futuros. Nos últimos 15 anos também houve uma abertura dos portos para fora. Para fora, quando eu digo para fora, não foi só para o lado do mar, mas também para o lado de terra. Sim. Ainda ontem referi uma coisa e tenho quase 100% absoluta que todos os portos que apostaram no caminho de ferro, ainda com estas debilidades todas que eu acabei de enumerar, todos os portos que apostaram no caminho de ferro, todos os portos cresceram. E tivemos anos em que os portos cresceram a 2 dígitos, o que é um crescimento notável para um país tão pequeno como o nosso. E não estou aqui a falar do Porto de Sines que faz transshipment, mas todos os portos que fazem carga que nós consumimos e carga que nós expedimos. O que eu penso, e volto a dizer, a estratégia que eu acho que devia ser encontrada era esta conectividade, primeiro física, depois uma conectividade do ponto de vista das novas tecnologias, uma conectividade informática em que todos os modos se conseguissem conectar todos na mesma plataforma. Existe informação, ela existe, aliás, o combustível do mundo neste momento é o data, na minha opinião, não é? Sim. Não é nem o... Eu costumo falar que o Mark Zuckerberg é o homem mais poderoso do mundo. Exato. E tem gente que não acredita. Não, eu quando digo combustível, digo o combustível do negócio, não digo dos meios de transporte, mas o combustível do negócio é sem dúvida nenhuma o data. Sim. Ontem tínhamos uma conversa que hoje todos nós o que queremos é comprar hoje e ter o produto amanhã. Sim. E eu há pouco comentava que eu tenho um fornecedor que eu compro hoje e antes de comprar ele já me está a dizer se eu quero o produto. Ou seja, nós temos as marcas do café que conseguem, por exemplo, perceber qual é o consumo de café regular de um determinado cliente durante um determinado período de tempo e quando estamos a atingir esse período de tempo eles mandam uma mensagem a perguntar não quero fazer uma encomenda de café, portanto eles quase já estão a vender antes de eu encomendar. E graças às informações, né? Graças a essa informação. E isto, não há dúvida nenhuma que nós cada vez mais vamos trabalhar com a informação. E a informação vai-nos permitir tomar melhores decisões. Sim. E vai permitir antecipar a tomada de decisão e da melhor decisão. Portugal tem apostado numa plataforma eletrónica que é a Joule. A Joule é a janela única logística que está a conectar portos marítimos, portos secos, rodoviários, ferroviários, transitários, agentes de navegação, agentes de alfandegários, o CEF e outros organismos que trabalham neste negócio e ao estarmos todos conectados tudo fica mais fácil. O desembaraço das mercadorias, a rapidez com que se desembaraçam mercadorias dos serviços aduaneiros, tudo isto facilita e acelera esta entrega da mercadoria ao cliente final. Eu penso que não vai ser daqui a 10 anos, também penso que não vai ser daqui a 10 meses, mas daqui a um ano e pouco, até as próprias companhias de navegação vão ter que repensar eventualmente o seu negócio. Porque se chegarem depois de eu utilizar o produto, eu já não quero aquele produto para nada. Portanto, ele tem que chegar, obviamente, antes da minha necessidade. E isso vai obrigá-los a andar mais depressa. Andar mais depressa não significa porem os navios a 100 à hora, mas se calhar a andarem mais depressa, no sentido de tomarem decisões mais rápidas e fazer chegar as mercadorias mais rapidamente ao cliente final.
Ter mais competitividade. E a competitividade faz com isso, não é só com o preço. E não é só com o prazo. Investir em tecnologia, em estrutura. A competitividade faz com isso tudo. Eu digo em tons de brincadeira que nós em Portugal gostamos muito de ter as mercadorias sob a forma do PP. E aqui o PP não é o pronto pagamento, porque isso é uma coisa que ninguém quer. Eu costumo dizer que isto é preço e prazo. E toda a gente escolhe o preço mais barato e o prazo mais rápido. E Serviço não é commodity, né? Exatamente. E ter o bom dos dois mundos no mesmo prato é muito complicado. Sim. Portanto, nós não podemos querer barato e rápido, se calhar temos que querer um bocadinho mais caro, mas mais rápido, ou mais lento e mais barato. Sim. Portanto, e vamos ter que, isso é outra decisão que vamos ter que tomar. Mas vamos ter que tomar enquanto país, não é enquanto ferroviário ou rodoviário ou transitário, é o país que tem que decidir o que é que tem que fazer. E ser acompanhado, e tem que dizer aos modos de transporte, olha, eu agora preciso que isto seja assim, e os modos de transporte têm que trabalhar para suprir essas necessidades. E eu volto a dizer, Portugal, eu gostava que se definisse em 6 meses qual era a estratégia para 20 anos e colocássemos essa estratégia num cofre bem fechado e que ninguém mais lhe mexesse e ninguém mais alterasse. Para isso também precisamos, obviamente, ter gente que veja daqui a 20 anos. Não podemos ter gente a decidir com base no passado. Com base no passado e com base numa coisa que nós em Portugal fazemos muito e somos especialistas, useiros e vozeiros, que é no desenrasca. Nós hoje temos um problema aqui, olha, desenrascamos assim. Amanhã temos um problema ali, olha, vamos desenrascar assim. Não, nós temos que perceber quais são os problemas. O desenrascar seria dar um jeito. É dar um jeito. Dar um jeito na situação. Isto só existe em Portugal, não é? É uma palavra portuguesa muito utilizada nos Estados Unidos porque ninguém sabe o que é que ela diz. Portanto, só nós é que sabemos. E isto de dar um jeito, como vocês dizem no Brasil, é a nossa especialidade. Portanto, temos doutoramentos na universidade a fazer isso. E vivemos sempre assim. Quando eu acho que devíamos parar mesmo a sério, fazer um período de reflexão e definir uma estratégia. E depois trabalhar para essa estratégia. E acho que só assim é que a gente vai conseguir dar a volta a estes problemas todos que temos e com que vivemos há uma série de anos. Afinal, logística também é planejamento, né? Seguramente. Aliás, logística, desde planeamento, programação, estratégia, vendas, compras, tudo isso. Até recursos humanos é logística. Sim, sim. Portanto, eu acho que logística... Eu estou como o outro que dizia há tempos, eu não percebo nada de logística, eu também não. Mas sempre que vou de férias, eu tenho que organizar a minha mala para os dias que tenho que estar lá fora. E isso é logística. Sim. Sim, está no nosso dia a dia, né? Está em tudo que nós fazemos, tem logística. Não tem fronteira. Não tem fronteira. Logística não tem fronteira. Já se perderam muitas guerras por causa da logística. Por conta da logística. E perdem-se muitos negócios por conta da logística e perde-se muita coisa porque a logística ou não é feita ou é mal feita. Afinal, um produto, mesmo que ele seja vendido, ele só é vendido de fato se chega no cliente. Claro. Então, para chegar no cliente, precisa de muita logística. Enquanto ele não chegar lá, ele não está vendido. Não, está vendido. Não é? Então, a logística ela é fundamental para tudo na nossa vida. Exatamente. E nos faz... Por isso que a gente tem essa dizia, missão de conscientizar e mostrar, né? Dizia aí há uns anos, provavelmente nenhum político vai ver isto, mas eu dizia, não há muitos anos, há meia dúzia de anos mesmo, acho que até foi na constituição deste governo, e eu fiquei um bocado desiludido porque não foi feito nenhum Ministério da Logística. Eu não sei se tudo iria ser muito diferente, mas algo diferente ia ser de certeza. Esta questão, quando se fala de mobilidade, só se fala de mobilidade de pessoas e a mobilidade das mercadorias. É que se as mercadorias não se moverem, não forem móveis, as pessoas também não se movem. É fácil perceber isto, estavam ali 3 caminhonetes a descarregar qualquer coisa no meio da estrada. Portanto, os carros de ligeiros, de passageiros, não se movem porque há mercadorias que estão a descarregar em pleno dia, que se calhar deveriam estar a descarregar à noite, a horas mais mortas, com menos trânsito, etc. Portanto, é esta logística toda, até a logística das cidades, com os e-commerce que para aí vêm, com estas coisas todas, nós temos que repensar estes processos todos. Eu acho que nós estamos a voltar ao tempo da Idade da Pedra na questão da logística, porque hoje já estamos a ver entregar carga às costas das pessoas dentro das cidades. E se nós formos aos primórdios da logística,
quando os nossos antepassados com 2000 e não sei quantos anos, ou 2 milhões de anos iam à caça, eles é que vinham com a peça de caça às costas para o acampamento. E hoje estamos a fazer ao contrário, estamos a levar a peça da caça para dentro do acampamento, mas é porque ela já veio do outro lado qualquer. Sim. E estamos a levá-la às costas. E porquê? Porque já não há motas, já não há bicicletas, já não há carros Não comporta... que andem nas cidades, especialmente as cidades mais povoadas, Sim. e que não foram desenhadas nem dimensionadas para a quantidade de pessoas que hoje têm. Falta de planejamento. Falta de planejamento, de planeamento, como se diz em Portugal. Planeamento em Portugal. E depois há falta de programação na entrega das mercadorias e desses produtos. E hoje, cada vez que vejo, passa publicidade, o indivíduo da Uber Eats com a mochila às costas e outros que tais, já os do CTT e enfim, lembro-me muito desta imagem das pessoas andarem outra vez com a carga às costas e os carros e os caminhões e as caminhonetes e aquilo que a gente inventa hoje faz falta para fazermos uma parte do trajeto, mas quando terminamos é com a carga às costas. E é engraçado... O CTT é os Correios daqui, de Portugal, e o pessoal para fazer a entrega, e eu acho isso muito inteligente. No Brasil eles fazem a pé. Não, e cá uma também, parte, mas é com uma mochila. Mas eu vi uma senhora de bicicleta entregando. Sim. Achei isso fantástico. Eu acho que é Mas uma ela solução vai de bicicleta simples, até onde ela pode ir. até onde ela pode. Quando chega a um ponto que ela já não pode ir de Ela tem bicicleta, que já vai descer. às costas. Porque falámos da cidade de Lisboa, que é uma cidade extremamente íngreme. Nas zonas mais íngremes não há bicicleta que lá chegue. Ah, não. No Porto, Nem aquelas... o melhor ciclista do mundo, ou no Porto, No nas Porto. cidades que são muito íngremes. Portanto, nós estamos a chegar a esse ponto. É uma boa medida, eventualmente será, não digo que não, até porque para a saúde das pessoas e para a saúde do ambiente, andar a pé nunca fez mal a ninguém. Nunca fez. Mas é engraçado, Para a saúde. é engraçado assistirmos a estes fenómenos em que, bom, a vida é um ciclo, não é? E estamos a dar uma volta a isto. Expande, retrai, se reorganiza, expande, retrai. E é engraçado ver estas coisas nesta logística das cidades. E eu às vezes, quando vejo isto, transporto isto um pouco para as mercadorias e por isso penso também à entrada das grandes cidades deviam ser criados os grandes centros logísticos para que os caminhões não entrassem dentro das cidades, não atravessassem, ainda que sejam as circulares das cidades, porque as circulares das cidades hoje não são bem circulares, já são outra vez umas ruas completamente atulhadas de carros, entupidas de automóveis, e em que os caminhões ainda vêm penalizar mais essa mobilidade. Sim. Ocasiona congestionamento, danifica Sim. a infraestrutura das vias, enfim, ocasiona diversos problemas. Nós temos aqui o caso do Porto, aqui em Leixões, o caso do Porto de Leixões. Os caminhões que vêm de sul todos atravessam a VCI para chegar ao Porto de Leixões. E a VCI está sempre cheia de carros. Portanto, e tem que se encontrar ou se limita, ou se regula, ou se arranja uma solução alternativa, porque isso só penaliza a mobilidade das mercadorias, das pessoas e a mobilidade das cidades. Sim. Bom, pessoal, Agora já fomos para as pessoas, para os peões. Sim. Eu acho que vocês devem estar muito felizes com essa aula aqui do Dr. Antônio, Não. porque é realmente um privilégio estar aqui com o senhor. Eu agradeço imensamente Nada, pelo disponho. senhor ter vindo até Viana, disponibilizar parte do seu conhecimento e mostrar para o Brasil um pouquinho do que é Portugal, quais são as projeções, porque quando a gente enxerga as dificuldades, a gente está projetando melhorias, né? As dificuldades geram oportunidades. E eu acho que Portugal tem muitas oportunidades, tem hoje uma infraestrutura admirável também. A gente olhando de fora, falando particularmente do Brasil, a gente gosta muito e admira. Obviamente que tem uma estrutura diferente. Aqui nós temos um número de habitantes, um número populacional muito inferior ao Brasil, mas serve como um modelo para a gente também se projetar em relação às questões de infraestrutura, mobilidade, entre outros fatores que os exemplos devem ser seguidos. Tem que deixar claro. Nós temos muitos casos de sucesso em Portugal. Sim. E apesar de sermos um país pequeno, temos conseguido fazer muitas coisas. Sim. E quando falamos do Brasil, que eu não conheço assim tão bem como isso, mas sei que o modo ferroviário, por exemplo, é muito pouco utilizado. Pouquíssimo. Eu acho que devem pensar muito a sério numa infraestrutura ferroviária
até porque o país tem o país brasileiro e Brasil tem todas as condições para ter uma ferrovia, porque é um país enorme, tem grandes distâncias a percorrer e normalmente um comboio equivale a 30 caminhões, e é só pensarem nessa vantagem. Se pensarem nessa vantagem... Olhando o mapa assim do Brasil, sudeste para baixo é onde você tem um pouquinho de malha ferroviária. Pensou em sudeste para cima, a gente não é basicamente inexistente, e é muito grave porque nós temos ali concentrado nas regiões, na parte central do país, os cultivos, né, de matérias-primas e a produção agrícola. E para escoar isso, a gente está falando de produtos que são baratos, são commodities, são às vezes pesados, e acabam e alguma vez onerando, possíveis. Exatamente. E onera demais o transporte, né, por ser rodoviário. Então, realmente é algo que, como eu falo, a gente tem que tomar como exemplo e deixar uma última mensagem para os rodoviários do Brasil. Sim. A questão de existir o comboio não é nenhuma ameaça à rodovia. De forma alguma. Da mesma forma que a rodovia não é nenhuma ameaça à ferrovia. Eu defendo uma coisa há muitos anos, desde que começámos a fazer uma logística com uma maior base ferroviária em Portugal, que eu defendo isto. Os modos, e estamos a falar do ferroviário e do rodoviário, os modos têm que ser complementares quando têm que se complementar e têm que ser concorrentes quando têm que ser concorrentes. E esta parceria entre os modos é que pode ajudar a que a economia cresça e cresça de forma sustentada. No preciso momento em que os modos rodoviários e os modos ferroviários se casarem na perfeição, trabalhar em conjunto, competirem onde têm que ser competitivos e cooperarem onde têm que ser cooperantes, seguramente as mercadorias andarão sempre de forma mais barata, menos onerosa e eventualmente não, e de certeza mais rápida. E até porque o last mile, a última milha da sempre da rodovia. É sempre da rodovia. E até o first mile em muitos casos. Sim. Se pensarmos na questão de... Antigamente a malha ferroviária era feita dentro da fábrica, ia até à casa do cliente, não ia, havia o last mile. Hoje ninguém constrói uma fábrica ou uma infraestrutura própria com linhas ferroviárias. Sim. Portanto, tanto o last mile como o first mile têm que ser feitos por modo rodoviário. E aqui nasce outra vez, e por isso eu referi, a questão das plataformas multimodais, intermodais, como lhe queiram chamar, mas façam-nas. Chamem-lhe o nome que quiserem, mas façam-nas, elas têm que existir, porque elas, ao conectarem os dois modos, elas são um pilar fundamental da economia dos transportes, tanto em Portugal, que é um país pequeno, como no Brasil, que é um país enorme. Exatamente. A logística ela se comporta de forma distinta, né, de acordo com o fluxo, o volume das operações, mas ela basicamente tem o mesmo propósito, né, entregar o produto no momento certo, na quantidade certa, com planejamento, na hora certa e no preço certo. Se falamos da quantidade certa, na hora certa, no momento certo, difícil, à velocidade né? certa, juntar isso então também tem que ser ao preço certo, não é? Porque não podemos querer tudo bem, mas não, o preço tem que ser um bocadinho mais abaixo. Não, o preço tem que ser o preço certo. E tu tens o seu preço. Até porque as pessoas têm uma tendência a olhar somente o preço, né? Exato. E aí acaba por isso é que eu dizia, perdendo qualidade. É preço e prazo, é PP, né? PP, mas não é pronto pagamento. Preço e prazo. Doutor Antônio, muito obrigada. Nada. Agradeço a sua presença. Espero que vocês gostem dessa maravilhosa aula. Para mim é um grande privilégio estar aqui. Obviamente que eu queria dividir isso com vocês, porque eu tenho isso desde o princípio com Logística Sem Fronteira. Aquilo que eu crio para mim, eu gostaria de criar também para outras pessoas. Eu acho que esse é um canal. Eles não podem estar aqui conosco, mas estão estão vendo. Esperamos que sim. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada. Resta-me agradecer, dar-lhe os parabéns pela aposta. Obrigada. Acho que é uma plataforma de informação acerca da logística muito interessante, muito importante. Eu já acompanhava antes de estar em Portugal, acompanhava de Portugal através das redes sociais, e é muito interessante ver algumas coisas que vocês refletem, mas que, apesar de nós refletirmos, alguém tem que atuar. E agora falta
aos atuantes refletirem naquilo que nós dizemos para começarem a fazer um pouquinho daquilo que a gente diz. É verdade. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada.